sem efeito mesmo. Porque senão eu coloco efeito, aí todo mundo fala uau. Aí depois vê sem efeito e fala ué. Então vai sem efeito mesmo, gente. Pois é, esse assunto é muito importante, isso que nós vamos falar hoje. Se você está aqui no Instagram assistindo essa live, se você estiver assistindo pelo canal do YouTube, curte. Não esqueça de curtir. Já curte logo, vai, aproveita, te dou um tempinho aí, antes da gente começar. Você tem 30 segundos para você curtir esse vídeo, compartilhar, manda aí para os seus amigos. Quem tá aqui no Instagram, já aperta no aviãozinho aí, ó, e compartilha aí com a galera, tá? Mas eu já vou começar. Gente, o assunto de hoje é: cristão tem depressão? Isso é uma pergunta. Esse é um assunto muito importante e, na verdade, esse é o assunto que me impulsionou a estudar sobre depressão. E é exatamente por isso que eu descobri a terapia de reprocessamento. E ó, hoje eu tô de uniforme. Deixa eu mostrar pra vocês. Aquele dia eu já tava, né? Aquele dia Ah, eu queria tirar esse negócio aqui. Tá. Aí, ó, TRG, terapeuta Melina Figueiredo. Então, aquele dia eu tava com a branca dessa, igualzinha. Meu uniforme, gente. Pois é, estou aqui porque eu me comprometi de vir aqui e trazer esse assunto para vocês. É um assunto de extrema importância. Depressão na vida do cristão. Porque muitas vezes nós achamos assim, mas eu sou uma pessoa de fé, eu creio em Deus, eu vou na igreja, eu sou de uma igreja, eu tenho uma religião. E muitas vezes nós achamos que cristão não pode ter depressão. E que a depressão é uma doença do diabo. Sim, é claro que toda doença não foi Deus que fez. Toda enfermidade não é da vontade de Deus na nossa vida, seja uma enfermidade física ou seja uma enfermidade emocional. Só que a nossa cultura muitas vezes limitou a nossa mente. Eu lembro quando eu me converti, que há 20 alguma coisa, não sei quanto tempo, 23, eu acho, 23 anos atrás, 23, 24, por aí, faz tempo, faz hora já, viu? Faz algum tempo. Mas eu lembro quando eu cheguei no evangélico, eu comecei a congregar numa igreja e eu recebi essa cultura. E nós somos aquilo que nós recebemos das pessoas e nós aprendemos. Tipo assim, eu cheguei aqui e já era assim, né? E era dessa forma. Eu fui ensinada que a depressão era uma doença diabólica. Se for olhar por esse lado, né, de quem criou a doença, todas as doenças são diabólicas. Seja uma enfermidade física ou seja uma enfermidade emocional, nós sabemos que existe um mundo espiritual. O nosso corpo, aliás, a nossa vida, a nossa existência é corpo, alma e espírito, né? O nosso corpo adoece e a nossa alma também adoece, que a enfermidade emocional é a nossa alma. Mas isso nem sempre não significa que é espiritual. E muitas vezes nós achamos assim, a pessoa está com depressão, isso é demônio, tem demônio pegando ela, né? E existe ainda muita crença limitante em relação a isso. E eu, por muito tempo, pastoreando, eu tinha essa mentalidade de que alguma coisa no mundo espiritual fazia a pessoa ficar com depressão, ela precisava ser liberta daquele demônio. Porque eu fui ensinada dessa forma. Então, quando eu propus esse assunto aqui, porque um assunto que está em alta é o assunto depressão. E quando eu propus esse tema aqui para a gente falar hoje, é porque a depressão é um assunto que precisa ser falado. E também em relação ao cristão, em relação à pessoa que serve a Deus, a pessoa que tem uma fé, que tem uma religião, que vai na igreja, nós precisamos falar sobre isso. Porque quando eu cheguei no evangelho, o que me ensinaram foi isso, de que a depressão era uma doença espiritual. E hoje eu tenho entendimento que a depressão não é uma doença espiritual, é uma doença emocional. É a nossa alma doente, é o nosso emocional ferido, machucado, e nós precisamos de ajuda. E por muito tempo eu tentava ajudar as pessoas, eu queria ajudar as pessoas com depressão, pessoas com angústia, com problemas emocionais, e muitas vezes eu não sabia como. E há um tempo atrás eu comecei a me preparar para isso. Eu ia fazer eu estava desenvolvendo um projeto para falar sobre depressão com a juventude. E eu falei, Deus, o que eu vou falar? O que eu sei sobre depressão? O que eu
eu não entendo. E eu comecei a estudar, eu comecei a me aprofundar, eu comecei a ter entendimento. E eu entendi que eu já tive momentos de depressão na minha vida. Eu entendi, eu compreendi que eu já tive. Todos nós passamos por momentos difíceis, todos nós passamos por momentos em que a gente está cansado, desgastado, emocionalmente falando. E é aquela crise existencial. Talvez você nunca passou por isso, mas a grande maioria das pessoas, eu acho que todos nós passamos por crises existenciais. Todos nós buscamos muitas vezes coisas nesse mundo para poder suprir as nossas necessidades. Nós buscamos respostas e nós temos, muitas vezes nós não temos respostas. E a depressão, ela é uma coisa que eu busquei resposta. Eu falei, Deus, eu queria saber o porquê e como ajudar. Porque muitas vezes eu via a pessoa com depressão, às vezes a pessoa passava por um profissional, por um psicólogo, um psiquiatra, e tinha o diagnóstico da depressão e falava comigo, pastora, ora por mim, eu não tô bem, eu tô com depressão, tô me tratando. E eu falava, tá, vamos orar, né? Aí o que eu sabia falar para as pessoas? Vai orar. Vai para a presença de Deus. É bom, é ótimo, é excelente, é um excelente remédio a oração, é buscar Deus. Só que às vezes nós precisamos abrir nosso entendimento, porque às vezes nós precisamos de ajuda profissional. E um dos problemas que o cristão tem é essa cultura, é esse entendimento limitado, essa crença limitante. Muitas vezes não queremos tomar um remédio. É claro que nós temos que ter... como diz, é uma linha muito tênue em relação a isso, assim, sabe? De um lado, uma pessoa hipocondríaca, que tudo ela quer tomar remédio para tudo, e do outro lado, uma pessoa que não quer tomar nada, remédio nenhum, e aquele que não quer tomar remédio nenhum acha que se começar a tomar remédio, que vai desviar, que vai estar demonstrando fraqueza. E não é bem por aí. Eu acho que a gente tem que saber ter um equilíbrio, sabe? Então, nós precisamos ter esse entendimento. E quando nós tomamos um remédio para uma dor de cabeça, quando nós tratamos de um machucado, de uma ferida, de uma pancada, de uma quebradura ou de uma enfermidade física, nós precisamos da ajuda profissional, nós precisamos de médicos, nós precisamos de remédio. E a ciência é a sabedoria que Deus deu ao ser humano. Gente, o quanto é lindo ver as descobertas que a ciência faz. É lindo ver a ciência confirmando, comprovando coisas que Deus fez dessa forma. É a nossa natureza. A nossa natureza corrompida, porque nós estamos aqui nesse mundo, nós não fomos planejados para esse mundo, não fomos feitos para esse mundo, e nós convivemos aqui com a maldade humana, com o pecado, nós convivemos porque existe um mundo espiritual. Só que muitas vezes nós não sabemos que existem coisas que estão relacionadas ao natural. E a depressão, ela geralmente, tá? Geralmente, em 99% dos casos, a depressão ela está ligada a problemas emocionais, não ao espiritual. Não ao espiritual. Não é assim, tipo, tá com depressão, vamos expulsar o demônio dessa pessoa. E às vezes é uma enfermidade natural. Aí, a pergunta é, né, dessa live de hoje, nosso tema é, cristão pode ter depressão? Essas crenças limitantes sempre bloqueou muito a gente. E o que é depressão? Então, assim, antes de passar para a próxima parte, o que é depressão? A depressão ela é um excesso de pressão. É um excesso de fardos emocionais, de pesos que nós carregamos na nossa vida. Então, quando nós estamos com esses traumas, a depressão ela pode ser de duas formas. Traumas, coisas que aconteceram, coisas que não foi nós que escolhemos e aconteceu na nossa vida, que trouxe traumas, dores, registros negativos no nosso emocional. Ou talvez o pecado, sim, a culpa pelo pecado, quando nós erramos, quando nós fazemos coisas erradas e nós sofremos as consequências dos nossos erros, e muitas vezes isso gera uma culpa dentro de nós. Então, nem sempre é pecado, porque às vezes a gente tem, ainda falando da cultura, nós acreditamos assim, a pessoa está com depressão, ela deve ter pecado, ela deve ter traído o marido, ele deve ter traído a esposa, ele deve ter roubado lá no trabalho dele. Nós imaginamos primeiro o pecado, e a nossa mente é tão pequenininha, tão medíocre, que nós já imaginamos pecados relacionados à sexualidade, já imaginamos pecados que...
e já criamos aquele monstro em relação à vida daquela pessoa. E esse julgamento que a igreja muitas vezes faz, que a sociedade faz, que as pessoas religiosas fazem, isso é uma cultura, isso faz parte daquilo que nós aprendemos, nós fomos ensinados assim, e nós precisamos quebrar esses paradigmas, mudar essa mentalidade, tirar essas crenças limitantes do nosso meio, entender realmente o que é depressão. E quando nós entendemos, primeiro a gente vê assim que o que causa, vamos dizer assim, uma piora no estado de depressão de uma pessoa. Às vezes a pessoa está deprimida por problemas inúmeros na vida dela, e o julgamento das pessoas, aquela mentalidade, é demônio, faz a pessoa se bloquear, ela não consegue pedir ajuda para ninguém. A pessoa ela não consegue abrir o coração dela e admitir que ela está com depressão, porque ela acredita também que a depressão é algo diabólico, que é consequência do pecado, já monstrualiza. Então, além da pessoa acreditar naquilo ali, ela sabe que as pessoas pensam dessa forma, aí ela se fecha. E isso cria um isolamento, um afastamento, a pessoa não consegue pedir ajuda. Então, nós precisamos entender, gente, que o pecado, os nossos erros, traz sim um sentimento de culpa, e isso pode gerar uma depressão, sim, mas nem sempre. Eu quero mostrar para vocês aqui hoje que nem sempre a depressão ela é causada por causa de pecado. Nem sempre a depressão é causada por culpa, por erros que nós cometemos. A grande maioria das vezes, a depressão ela é causada por traumas que nós recebemos de outras pessoas, problemas, palavras de maldição, xingamento, dores emocionais no sentido de julgamento também, né? Então, existem tantos os motivos para a gente estar com depressão e muitas pessoas estão vivendo esse momento, vivendo um quadro depressivo, e porque ela acredita em Deus, ela vai numa igreja, ela professa uma fé, e às vezes ela vai para a igreja se arrastando, ela já não tem mais forças para ir para a igreja, mas quando ela vai, às vezes ela coloca uma máscara, sabe? Coloca um sorriso no rosto e vai para o culto, né? E vai para a missa, vai para a igreja e fala assim para os irmãos, paz, tudo bem com você e tal, eu tô bem. Mas por dentro, o coração tá machucado, tá ferido, tá cansado, ela não aguenta mais. E exatamente por causa da nossa cultura, exatamente pela nossa mentalidade, pelas crenças limitantes, essa pessoa ela não consegue abrir o coração dela, ela não consegue pedir ajuda para alguém, ela não consegue nem admitir para ela mesma que ela precisa de ajuda, ela não consegue pedir ajuda, e ela começa a se isolar e ela se enfraquece. E, gente, hoje é um número muito alto de pessoas cristãs com depressão. E tem um número muito alto hoje de pessoas cristãs tirando a própria vida. O suicídio é uma tragédia, uma dor muito grande. Imagina o coração de Deus. Quanto dói ver um filho dele interromper o sonho de Deus. Só que na depressão, todo mundo, quando está vivendo um momento de muita pressão, ela sente, ela acha que se ela tirar a própria vida, ela vai estar interrompendo aquela dor. Gente, uma pessoa que pensa em suicídio, ela não tem vontade de se matar. Não é o desejo dela. Sabe por quê? Ainda hoje eu estava ouvindo uma psiquiatra falando assim, e isso é muito real. O nosso cérebro, a nossa natureza humana, ela foi criada para viver sempre no instinto de defesa, de sobrevivência. Quando nós falamos sobre o instinto de defesa, o nosso cérebro, ele foi projetado para isso. Ele foi programado para nos defender, nos colocar em defesa, no instinto de sobrevivência. Aí quando uma pessoa ela pensa em tirar a própria vida, ela está indo contrário à própria natureza, aquilo que Deus fez. Quer dizer, a pressão que ela está vivendo é tão forte que ela sente o desejo de interromper a vida dela. Ela sente o desejo de tirar a vida, não porque ela quer morrer, não porque ela quer se matar, não porque ela quer viver a dor da morte, não é isso. Entende? A pessoa ela está vivendo uma situação que tudo que ela quer é interromper aquela dor que está dentro dela. E às vezes a gente fala assim, a pessoa já é fraca. Gente, todos nós podemos ser testados em situações que nós podemos não resistir.
Nós não sabemos, talvez o que para mim é moleza, para outra pessoa é algo muito doloroso, muito pesado. E a nossa história de vida é tão individual, é tão diferente uma da outra. Quando a gente julga uma pessoa que está com depressão e com desejo de suicídio, nós achamos que essa pessoa é muito fraca. Só que muitas vezes nós não sabemos o quanto essa pessoa já está sendo forte, lutando, carregando esses fardos. Eu falo isso porque, gente, como terapeuta, eu tenho acompanhado muitas pessoas e às vezes eu vejo, quando a pessoa ela começa a contar a vida dela, ela vai falando, ela vai mostrando as suas dores hoje, as dores atuais, e a gente pensa assim, a gente olha para a pessoa, a gente fala assim, mas por que tanta dor? Por que tanto peso? Por que tanto fardo? E a gente não entende, a gente acha que aquilo é uma dramatização, a pessoa está dramatizando, a pessoa ela gosta de sofrer. Só que quando eu vou, porque assim, dentro da terapia de reprocessamento generativo, nós fazemos o método cronológico primeiro, que de todos os métodos, né? Eu já falei isso em outras lives, os 5 métodos da terapia de reprocessamento, o primeiro, ele é o cronológico e o somático. Esse cronológico, nós fazemos lá, né, da gravidez, quando ela estava dentro do ventre da mãe dela, de 0 a 5 anos, de 5 a 10 anos, de 10 a 15 anos, até a idade atual da pessoa. Quando eu começo a acompanhar, que eu vejo as dores que essa pessoa carrega, de quando ela estava no ventre da mãe dela, gente, esses tempos atrás eu estava atendendo uma pessoa que a mãe dela, quando eu perguntei assim, o que você sabe sobre a gravidez da sua mãe quando você estava no ventre da tua mãe, quando você estava lá dentro da barriga da tua mãe? Gente, o que essa pessoa me contou, que a mãe dela passou, não foi só uma não, tá? Mais pessoas já passou por isso. Mais pessoas na terapia já conversaram comigo dentro da sessão dizendo, olha, a minha mãe sofreu abuso, minha mãe sofreu espancamento, minha mãe foi humilhada durante a gravidez e eu estava dentro da barriga dela. Isso já gerou naquela pessoa um registro, porque nós registramos, o nosso emocional registra tudo desde quando a gente está no ventre da nossa mãe. Então eu fui acompanhando ali, aí na primeira infância, ali de 0 a 5 anos, a pessoa ela sofreu abuso, aí chegou na fase da adolescência, sofreu abuso novamente, sofreu bullying na escola. Então, aí você vai vendo coisas que ela nunca teve coragem de contar para ninguém. Eu tenho uma cliente que ela falou assim para mim, pastora, que ela é da igreja, ela me chama de pastora, ela falou assim, olha, eu tô te contando coisas, eu tô reprocessando coisas aqui na terapia que eu não contei nem pro meu marido. Entende? Então, assim, são tantas as coisas que porque nós somos seres individuais. Por mais que nós temos amizade, nós temos amigos, nós temos família, nós temos muitas pessoas ali à nossa volta, nós temos a nossa vida pessoal. Existem coisas que você carrega em você que é só seu. E é por isso que eu falo que quando eu vou começar com alguém uma terapia, um processo, né, da terapia, um tratamento, eu digo para a pessoa assim, olha, tem coisas que aconteceu com você na sua vida que se você não quiser falar, você não precisa me falar. Você vai ser conduzido de uma forma profissional no reprocessamento, vou fazer o exercício com você, você não precisa me falar. Só que as pessoas, elas precisam pôr para fora, elas precisam falar, elas precisam desabafar. E quando ela põe para fora, que ela começa a organizar aquilo ali, aí ela entra no exercício da terapia também, conversa e exercício, isso ela vai conseguindo dissolver tudo aquilo ali, e ela sente aquele alívio, ela fala, que fardo que estava sobre mim. Então nós precisamos tratar das nossas dores emocionais e parar de julgar, sabe? Parar de julgamento, porque uma das coisas que eu sempre falo para os meus clientes quando começam, olha, aqui não tem julgamento, eu não estou aqui para te julgar, muito menos para te condenar, entende? Então assim, cada um tem a sua história de vida, cada um é único, você é uma pessoa única, você tem a sua história de vida, coisas aconteceu com você que só você sabe, só você e Deus, né? Deus sabe da sua história. Então nós temos muito o que entender ainda sobre depressão, nós temos muito o que compreender, conversar, falar sobre isso, abrir o nosso entendimento, abrir o nosso coração para falar sobre depressão. Porque ainda tem muito tabu. Eu sei que hoje em dia
a cada ano que passa, a cada mês que passa, eu tenho visto mais pessoas abrindo o entendimento para isso, dizendo eu preciso de ajuda profissional, eu preciso de Deus, eu preciso de oração, sim. Nós precisamos tomar uma atitude, porque as pessoas estão se matando, as pessoas estão vivendo. Tem pessoas que não têm coragem de tirar a própria vida, mas estão vivendo como mortas. Estão vivendo numa dor tão grande, numa prisão tão grande, vivendo de máscara, vivendo de aparência, mas por dentro está tudo machucado, tudo ferido. E nós precisamos ter o entendimento e a empatia de nos colocar no lugar dessa pessoa e saber que ela precisa de ajuda. Então o nosso julgamento só vai afastar mais essa pessoa. O nosso julgamento, eu já ouvi histórias assim de jovens e adolescentes que se suicidaram, e são pessoas que ouviram em algum momento a família dizer que aquele que se suicida é fraco, que morre, vai para o inferno, aqueles julgamentos, um monte de coisa, e a depressão é coisa de gente fresca. Aí é onde a pessoa nunca conseguiu abrir o coração, nunca conseguiu pedir ajuda, nunca procurou, nunca conseguiu, na verdade, pedir ajuda. E quando a pessoa se mata, a família fala: oh, por que será? O que aconteceu? Eu não sabia. Aí vai ler uma carta que a pessoa deixou. Gente, é muito triste. É muito triste. Infelizmente, tem muitos suicídios que poderiam ter sido evitados. Muitos suicídios poderiam ter sido evitados se o assunto depressão não fosse tão bloqueado e tão esse tabu que é ainda hoje, com essa barreira tão grande de falar sobre esse assunto. E principalmente no meio gospel, principalmente no meio cristão, eu vejo muitas pessoas com vergonha de falar de depressão. E nós precisamos entender. A depressão, ela pode ser o resultado do pecado? Pode, mas nem sempre, entende? Nem sempre. A grande maioria das vezes não é por culpa do pecado, não é por consequência de pecado. E eu quero mostrar para você na Bíblia isso. Porque eu quis trazer esse assunto exatamente por causa disso. Porque tem muitas pessoas cristãs hoje vivendo depressão e não admite, não entende, não reconhece, não consegue abrir o coração, pedir ajuda e precisa falar sobre isso. Nós precisamos falar sobre esse assunto. Então, muitos exemplos nós vemos na Bíblia de grandes homens de Deus que sofreram, que passaram por momentos de depressão. Gente, a depressão é um momento, entende? É um momento. A pessoa, às vezes, ela está arrastando essa depressão por muitos anos, aquele monte de fardos emocionais, de espinhos, né? Emocionais, eu sempre uso muito essa palavra, que a depressão são espinhos e que nós precisamos encontrar esses espinhos e tirar eles para a pessoa ficar bem. Então, um pernilongo me mordeu aqui e na minha presença, que desaforo. Mordeu não, né? Ferrou, porque ele não tem dente. Mas olha, eu quero mostrar para vocês na Bíblia. Porque nós achamos assim, mas se eu falar que eu tenho depressão, eu estou sendo fraco. A depressão, ela é um momento. Ela é um momento em que grandes homens na Bíblia viveram. Aí a gente já lembra de Davi. Davi pecou, depois ele entrou em depressão por culpa do pecado, as consequências veio e tal. Também momentos de perseguição que ele viveu, ele também teve momentos ali de demonstrar uma certa melancolia, dor, necessidade de ajuda de Deus, de buscar o socorro. O pecado trouxe, sim, sentimentos e consequências na vida de Davi, sim. Só que quando eu falo para você que nem sempre é pecado que nos faz entrar em depressão, por exemplo, algumas coisas acontecem que nos gera dúvida. Vamos lembrar um pouquinho sobre a vida de João Batista. João Batista, quando ele foi preso, aliás, no batismo de Jesus, ele disse assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele reconheceu Jesus como o Messias, o Salvador. Ele reconheceu que ele estava ali para abrir o caminho, a passagem, né, para que Jesus entrasse na história, né, e assumisse o controle ali. E ele declarou: esse é o Cordeiro de Deus, esse é o cara de quem eu tenho falado, né? Escuta tudo que ele tem para dizer. Quando ele foi preso, lá na cadeia, começou a dar uma crise existencial em João Batista, que quando ele foi visitado pelos seus discípulos, por pessoas que seguiam ele mandou perguntar. Ele mandou perguntar para Jesus assim: pergunta lá para ele se é ele mesmo o Messias ou se a gente deve esperar outro. Olha que incrível. O quanto muitas situações que a gente está vivendo
faz a gente ter dúvidas. Será que é isso mesmo? Será que eu sou mesmo filho de Deus? Será que eu sou mesmo abençoado? Entende? Se João Batista teve essas dúvidas, imagina a gente, né? João Batista, que Jesus disse que nascido de mulher, não há outro maior que João Batista. E ele lá na prisão, ele teve essa dúvida. Mas eu quero falar com vocês sobre a vida do profeta Elias, que é um dos exemplos que tem na Bíblia. E tem outros exemplos, mas esse é um exemplo assim que eu mais gosto de falar, né? Eu quero até... Deixa eu pegar aqui minhas anotações. Olha só a vida do profeta Elias. Eu fiz um resumo aqui, tá? Que eu não queria deixar faltar nada. E também não quero falar muito, né? O cara que profetizou que não ia chover e não choveu. Ele foi, lá no Querite, ele foi alimentado pelos corvos, né? Os corvos trouxeram para ele pão e carne. O cara que multiplicou a farinha e o azeite da viúva de Sarepta. O mesmo cara que ressuscitou o filho dessa viúva. Olha quanta coisa o profeta Elias fez. É o cara que preparou um altar diante dos profetas de Baal, colocou água, colocou ali o sacrifício, jogou água, mandou fazer uma valeta em volta do altar e ele orou e caiu fogo do céu. Esse mesmo homem que matou os 450 profetas de Baal. E ele profetizou que ia chover. Ele lá no Monte Carmelo, ele falou assim, agora vai chover. Depois de tanto tempo que não ia chover, né? Ele, sem chuva, né? Que ele tinha profetizado que não ia chover, ele falou, agora vai chover. E ele corre adiante da carruagem do rei Acabe, e ele chega na entrada de Jezreel primeiro que a carruagem do rei. Então, assim, milagres aconteceu na vida, através da vida do profeta Elias, coisas grandiosas. Talvez o maior profeta, né, do Antigo Testamento. Então, a gente vê, assim, coisas, assim, maravilhosas aconteceu com ele, através dele, através do ministério dele. Aí, de repente, ele ouve dizer que a Jezabel estava perseguindo ele para matar. O cara já tinha matado 450 profetas de Baal. E depois ele foge de uma mulher. A Bíblia diz assim que ele correu para o deserto, a caminho de um dia correndo no deserto. E lá, debaixo de um zimbro, ele deita e ele pede a morte. Eu quero ler com vocês, deixa eu pegar aqui minha Bíblia, para deixar aberta aqui. 1 Reis, capítulo 19, no versículo 4, diz assim: E ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e assentou-se debaixo de um zimbro, e pediu a si a morte, e disse: Basta, toma agora, Senhor, a minha vida, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Basta. Toma agora, Senhor, a minha vida. Quantas vezes nós fizemos essa oração? Senhor, me leva daqui. Eu já fiz, gente, eu não tenho vergonha de falar nos meus momentos de luta, nos meus momentos de dor, meus momentos de crise. Eu já falei várias vezes, Senhor, me leva daqui. O desejo de morte, o desejo, não vou dizer o desejo de suicídio, né? Não chega tanto, né? No caso de Elias, ele não deu essa opção, eu vou tirar minha vida, mas ele pediu, Deus, Senhor, tira minha vida, por favor, me leva daqui. Nós passamos muitas vezes por momentos de dificuldade, de crise, que nós queremos ser levados, que nós falamos, Senhor, me leva daqui. E ele ainda diz assim, eu não sou melhor que meu pai e minha mãe, olha só, não sou melhor que meu pai e minha mãe, já foram, eu também quero ir, eu não vou mais ficar aqui, me leva. E a Bíblia diz assim que ele deitou e ele dormiu. Ele estava cansado, entende? Talvez seja isso o teu problema. Talvez você está cansado, talvez você está cansada, tantos fardos, tantos acontecimentos, tanta coisa já aconteceu na sua vida, tanto desgaste. E quando ele deita, ele dorme, a Bíblia diz assim que um anjo chega ali, 2 vezes o anjo faz isso, né? Leva pão e água para ele e toca nele ali. Ele está dormindo, o anjo chega ali, toca nele, chama ele, olha... Levanta, come e beba.
E ele levantou, comeu, bebeu e deitou e dormiu de novo, porque a gente faz isso, a gente está cansado. Às vezes a gente só quer dormir, a gente não está bem, a gente quer que Deus leve a gente. E ele estava cansado fisicamente e cansado emocionalmente também, ele estava esgotado. Aí quando ele deitou de novo, dormiu, eu acredito que Deus deve ter feito assim, ó, pro anjo, ó, deixa ele dormir aí um pouquinho. Deixa ele dormir, deixa ele descansar, ele precisa descansar. Você precisa descansar. Nós precisamos deitar e dormir, nós precisamos comer, nós precisamos nos alimentar. Aquele alimento que o profeta Elias comeu era físico, era um pão e água. E nós precisamos cuidar da nossa alimentação, não somente do nosso corpo físico, mas também do nosso emocional, da nossa vida espiritual. E quando ele comeu, algo diferente aconteceu. Ele comeu depois pela segunda vez, né? Que o anjo tocou nele pela segunda vez. Tocou, chamou ele, falou, levanta, coma e beba. Deus mandou para ele aquele alimento. Deus tinha mandado aquele anjo levar aquele alimento para ele. E a Bíblia diz assim que ele comeu e com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites. Ele se fortaleceu com aquilo ali para continuar a caminhada dele, mas ele foi para longe. Ele continuou caminhando e ele foi para o Monte Horebe. E a Bíblia diz assim que lá no Monte Horebe, ele entrou numa caverna. Aí eu quero ler com vocês o que Deus fez, né? Eu vou simplificar, tá, gente? Ainda no capítulo 19, 1 Reis, capítulo 19, versículo 9, diz assim: E ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que veio a palavra do Senhor e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Interessante, né? O que você faz nessa caverna? O que você está fazendo aqui nessa caverna? E ele teve uma experiência com Deus ali. E ele teve uma conversa com Deus e ele respondeu umas coisas, né? Eu vou simplificar. Se você for ler, você vai ver algumas formas que Deus se apresentou para ele ali. Que ele procurou Deus no vento. Vou pular essa parte, né? Depois você pode ler aí, estudar. Vou simplificar. Mas naquela conversa que ele teve com Deus, ele foi explicar o que ele estava sentindo. Ele precisava desabafar, ele precisava pôr para fora o que ele estava sentindo. E ele fez uma queixa, ele reclamou com Deus o que ele estava vivendo. E ele disse assim, eu anotei aqui 6 coisas que ele respondeu para Deus. Primeiro, Senhor, eu tenho sido zeloso pelo Senhor. Quantas vezes você falou isso para Deus? Senhor, eu faço tudo, eu procuro ser fiel, eu vou para a igreja, eu ajudo as pessoas, eu dou um bom testemunho, eu leio a Bíblia, eu oro, eu jejum. Quantas vezes você contou isso para Deus? Quantas vezes você falou, eu tenho sido zeloso? Entende? Aí ele diz assim, olha, Israel deixou a aliança e derrubaram os teus altares. Então ele começou a reclamar das outras pessoas. Ele sofria por causa de Israel, ele era um profeta em Israel, mas aí ele começou a falar da atitude das outras pessoas. Israel deixou a aliança com o Senhor. Às vezes a gente está tão cansado e a gente fala assim, eu tenho sido zeloso, né? Com as suas coisas, eu tenho sido crente de verdade, eu tenho sido fiel, eu tenho sido uma bênção. Aí eu vejo fulano lá na igreja, ciclano, pecando. Aí eu me sinto frustrada por causa do pecado dos outros. Gente, o pecado dos outros é problema deles. Eles também têm os momentos de dificuldade, de luta, de dor, de sofrimento, a gente não está aqui para julgar. E foi isso que Elias falou. Ele falou, te abandonaram, Deus. Ele estava reclamando dos outros. E ele disse assim, destruíram os altares, mataram os seus profetas. Ele estava reclamando da situação que estava Israel. E Deus sabia disso. Mas era a dor que estava dentro dele. Aí ele disse assim, eu fiquei só. Gente, quantas vezes nós nos sentimos sozinhos? A solidão, o sentimento da solidão, sabe? Eu não tenho com quem contar, não tenho com quem conversar. Eu fui tentar falar com meu pastor não me entende. Eu fui tentar falar com a minha pastora não entende. Minha líder de célula, ninguém me entende, ninguém me ouve. Ninguém conhece a minha dor, me sinto só. E às vezes essa solidão tem feito você viver esse monte de fardo, de peso emocional. Aí aqui diz assim, que eu separei aqui, ele também disse assim, e ainda, além de eu ter ficado só, estou sendo perseguido, Jezabel quer me matar. Então assim, olha quanta dor tinha dentro dele.
Mas nós vemos que a vida do profeta Elias ainda não se resumia a isso. Grandes coisas ele já tinha feito, mas Deus ainda contava com ele. Entende? Talvez você está vivendo um momento na tua vida que você olha para trás e você vê o tanto de coisa que você já fez e você acha que já tá bom, acabou. Acabou, eu quero morrer, eu quero que Deus me leve, eu já fiz muito, chega, cansei. Só que ainda Deus tem propósito na sua vida. Porque Deus, ele ainda deu uma missão ainda para o profeta Elias, depois dessa conversa que eles tiveram ali. E ele tinha uma missão de ungir um rei em Israel, um rei na Síria e um profeta no lugar dele. E Deus falou assim, não, você não está sozinho, eu separei 7.000 pessoas que não se dobraram o joelho diante da estátua de Baal. Você não está sozinho. Sabe? Quando nós temos uma conversa com Deus, Deus mostra isso pra gente, a gente não está sozinho. Você não está sozinha. Você não está sozinho. Ainda tem pessoas que podem te ajudar. Ainda tem pessoas, eu sei que dentro das igrejas evangélicas, aí das religiões, tem pessoas pisando na bola, fazendo coisa feia mesmo, e a gente se sente só, a gente olha e fala assim, caramba, todo mundo dando mau exemplo, mau testemunho. Ainda há pessoas que não se dobraram à forma desse mundo. Ainda há cristãos verdadeiros. Ainda há cristãos sinceros. Mantenha a tua firmeza. Mantenha. Mas saiba que Deus ele não se agrada de ver o teu sofrimento, porque o desejo dele ainda não é que a sua vida seja interrompida. Deus ainda tem projeto na sua vida. Deus ainda tinha planos para ele aqui. E quando ele volta, ele unge um rei da Síria, ele unge um rei de Israel, e ele escolhe o Eliseu para ser o seu servo, e daí passa todo o legado do ministério dele para o profeta Eliseu. E ele sobe, como todos nós sabemos, numa carruagem de fogo, e ali sim ele vai descansar. Existem muitas coisas que você ainda vai fazer para Deus. Eu acho que essa live de hoje é uma pregação, né? Quando eu comecei a trabalhar com terapia, eu comecei a falar assim, eu não vou misturar as coisas, né? O que for, o meu Instagram, ele é específico para terapia, tanto é que o meu nome aí é Terapeuta Melina. O meu canal do YouTube também, específico para terapia, gente, mas não tem como eu não falar do evangelho, não tem como eu falar do cristianismo, né? Do evangelho, porque eu sou cristã, isso é minha identidade. Vai ter gente que vai achar ruim porque você é terapeuta e está falando de fé. Que ache ruim. Tô nem aí, não tô preocupada com isso. Eu estou aqui para ajudar emocionalmente. Eu estou aqui para ajudar tanto espiritualmente quanto emocionalmente. Então não tem como separar pastora Melina e terapeuta Melina. Eu sou uma pessoa. A minha identidade é de cristã. E eu vejo essa necessidade de falar sobre esse assunto. Eu vejo dentro das igrejas evangélicas, da igreja católica, nossos irmãos em Cristo, pessoas cristãs que professam a Bíblia como a palavra de Deus, vivendo em depressão e ainda com aquela cegueira espiritual, com aquele tabu ali em relação à depressão e que precisa de ajuda. Então não deixa de procurar ajuda. Você pode procurar ajuda espiritual? Sim. Deve ir para a igreja, deve orar, deve jejuar, deve ler a Bíblia, deve se alimentar de tudo que vem da palavra de Deus. Nós terminamos agora há pouco a nossa célula e a Tainara, que é uma psicóloga, viu, gente, da nossa igreja, se você precisar, a gente passa o contato dela, uma pessoa muito sábia, muito abençoada, e ela mandou uma palavra pra gente hoje na célula a respeito de alimentar nossa mente com aquilo que é puro, com aquilo que é santo, a palavra de Deus. E nós precisamos sim de uma vida espiritual, mas eu estou aqui também dizendo para você, cristão, que você precisa de ajuda profissional quando se trata do teu emocional. Quando se trata do espiritual, você vai para a igreja, você vai para Jesus, você vai para a palavra. Mas quando se trata do teu emocional, de coisas que aconteceram ao longo da tua vida, você pode sim ter ajuda profissional. Ok? Eu estou aqui para isso, tá? Estou aqui para isso como terapeuta. Se você precisa, o meu contato está aí tem o link do meu contato do WhatsApp da terapia, aí na minha bio no Instagram. Quem estiver assistindo pelo YouTube, eu vou colocar também como descrição no vídeo,
tá? E tem outras lives aí que já foi gravada, tá aí. Quem está assistindo pelo canal, que ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, compartilha, curte, comenta aí, gente, para que mais pessoas possam ouvir essa palavra, que mais pessoas possam ter esse entendimento, ok? Deixa eu olhar aqui a hora que nós já vamos encaminhar para o encerramento, porque eu começo a falar e a hora passa e eu nem vejo, né? A hora vai. Ó, quem tá aqui, Marcos. O Marcos, eu acho que ele também é o Marcos lá de Douradina, né? Entrou aqui. Ele também é terapeuta, recém-formado, né, na terapia de reprocessamento generativo. Marcos, tenho certeza que você vai fazer um bom trabalho como terapeuta, porque você é uma pessoa muito querida. Ó, Fabiola aqui mandando, dizendo que me ama, também amo. Beijo, amo vocês. Gente, para encerrar, deixa eu ver aqui minhas anotações, porque se eu não olhar as anotações, o meu cérebro não funciona tão bem assim. 4 coisas para a gente encerrar. Primeiro, cristãos também apresentam sentimentos e pensamentos suicidas, tá? Então, cuidado com o que você está pensando, procura ajuda, tá? Não pensa que você é o único ser humano da face da Terra que está pensando em depressão, que está pensando em suicídio e que é o fim do mundo para você. Não. Todos nós passamos por momentos de crise, todos nós passamos por momentos de depressão, porque depressão é o excesso de pressão, tá? Segunda coisa, a depressão ela pode mudar a sua percepção a respeito de Deus. Cuidado, tá? Cuidado, porque se você ficar muito tempo vivendo uma depressão, você pode começar a pensar sobre Deus de uma forma diferente. Olha para o profeta Elias. Quanta coisa ele já tinha feito. Aí depois ele foge de uma mulher. O cara matou 450 homens, profetas de Baal, e foge de uma mulher. No momento do cansaço, no momento do desgaste, no momento que ele estava se sentindo sozinho. Isso mudou a percepção dele em relação a Deus. Ele falou, Deus, me leva daqui. Tá? Então, cuidado, não permita que a depressão venha mudar a sua percepção a respeito de quem é Deus na sua vida. Tá? Terceira coisa, a depressão ela promove o isolamento social. Aquilo que eu falei no começo, o julgamento que muitas vezes as igrejas fazem, as pessoas fazem, faz você se afastar. Simplesmente, eu não quero mais. Gente, é tão fácil pra gente que vai na igreja, fala assim, fulano não tá indo mais na igreja porque tá desviado. Tá... A gente não sabe, às vezes, o que a pessoa tá passando. A gente não sabe que nível de depressão a pessoa tá. A gente não sabe o que ela já viveu, qual é a história daquela pessoa, né? Então, e quem tá fora, quem não está indo em nenhuma igreja, gente, se você tem que cuidar do teu emocional, você tem que cuidar do teu espiritual. Mas lá na igreja, igual o profeta Elias, né? Todo mundo já te abandonou na fé, todo mundo tá pecando, fazendo um monte de coisa errada lá na igreja. Isso é problema deles, você cuida do teu espiritual. Para de ficar justificando que você não tá cuidando do teu espiritual, porque as outras pessoas pecaram. Para de falar assim, não, eu vou ficar na minha casa mesmo. Não faça isso, sai da caverna. Deus ainda tem propósito na tua vida. Deus ainda tem coisas para fazer através de você e você está se enfiando dentro de uma caverna. Mas eu creio que Deus vai falar com você, tá? E quarta coisa para encerrar, você pode ter uma história fantástica e ainda assim lutar contra a depressão, tá? Porque às vezes a gente pensa assim, eu tô com depressão porque eu sou uma pessoa insignificante. A maioria das pessoas que tem depressão, angústia, sentimentos e coisas, são pessoas que já fizeram tanta coisa. Olha para o profeta Elias, tanta coisa ele fez. E se você olhar para o teu passado, olhar para tudo que você já fez até hoje, você vai ver quanta coisa preciosa você já fez. E isso não impede de você estar vivendo um momento de depressão. Então olha para dentro de você, analisa a sua vida. Começa a enxergar o que tem dentro de você, qual é o sentimento, quais são as suas dores. Se você precisar de ajuda, procura ajuda. Procura ajuda espiritual, procura ajuda profissional, ok? Mas não se entuque dentro de um buraco aí escuro e pedindo a morte. Ele pediu a morte no deserto, né? Aí lá na caverna ele foi questionar, falar, Deus, o negócio é o seguinte, eu tô assim porque eu já fiz tanta coisa. Estou me sentindo sozinho, abandonado, ninguém me ouve.
Entende que Deus tem algo ainda para fazer na sua vida, tá? Que Deus te abençoe. O primeiro passo para a cura é você reconhecer que você precisa de ajuda. O primeiro passo é você entender que você é um ser humano, que você não é de ferro. É você entender que muitas coisas, muitos fardos foram colocados na sua vida ao longo do tempo e talvez o que você está sofrendo é um desgaste, é um cansaço, é um sentimento de cobrança, é um sentimento de solidão. Gente, os jovens, o quanto os jovens sofrem, porque a juventude, a adolescência, a fase de transformação da infância para a adolescência e depois da adolescência para a juventude são duas fases muito difíceis. Dá até um tema, né? Dá até um tema para a gente falar aqui. 2 temas, né? A transição da infância para a adolescência e depois a transição da adolescência para a juventude. O quanto é difícil. Então, às vezes, os fardos, as cobranças são tão grandes. Mas olha, entenda que isso vai passar. É uma fase, tá? Isso vai passar. Você vai sair, sim, dessa caverna. E você vai conseguir se levantar e fazer ainda grandes coisas antes de subir na carruagem, antes de subir, né, para a glória. Ainda não é o fim. Deus ainda conta com você para fazer muitas coisas, ok? Que Deus abençoe. Gente, não tem como eu ser terapeuta e esquecer meu lado pastora. Não tem como. Faz parte de mim, faz parte do meu DNA. Meu DNA de cristã, tá bom? Beijo, Deus abençoe, paz seja com todos vocês, sejam cuidados e abençoados por Deus, amém? Beleza? Beijo, Fabi, beijo para todo mundo, Deus abençoe, Daniel, meu amor tinha entrado aqui, eu vi ele entrando, também te amo, Fabiola. Amo você, tá? Amanda, beijo, Deus abençoe. Beleza? Tchau, gente. Vou fechar aqui, encerrar. Ixi, como é que encerra? Eu esqueci, eu tô distraída.